E o curso Português 365 chega ao seu mês 8. Então, como nós já combinamos, desde o primeiro dia do primeiro mês, a gente vai ter uma aula por dia, uma questão por dia. Então, é interessante que você comece pelo mês 1. Claro, são autônomas as aulas. O mês 8, se fosse o mês 8 de verdade, se fosse o mês de agosto, teria 31 dias. Mas, de repente, o seu mês 8 você está fazendo em fevereiro, que só tem 28 dias, mas você terá, a partir de agora, 31 questões. Considerando que o mês máximo tem 31 dias, então, todos os meses nós teremos 31 questões, tá bom? Para que a gente, então, faça as coisas possibilitando que você comece a qualquer momento. Então, olha na tela a questão de 2020 da Prefeitura de Garuva, que tem uma tirinha das tirinhas do Zé. E ela diz assim: Zé, você parece preocupado. O meu médico disse que eu não posso mais jogar futebol. Sério? Mas ele te examinou? Não, ele me viu jogando. Então tá danado, né? Tá ruim demais. A pergunta foi: você parece preocupado? O termo destacado, preocupado, exerce a função de quê? Você se lembra desse assunto ainda? Faça uma pausa, mexa nos conceitos que você tem guardados na cabeça e veja o que você vai marcar. Vai lá. Gente, análise sintática é um dos assuntos que as pessoas mais têm dificuldade, menos gostam, se sentem menos confortáveis. Talvez seja o seu caso e é só uma coisa normal. Porque isso é uma coisa que não é um critério prático. Quando você fala de pontuação, é um aspecto prático de uso da língua. Quando você fala de usar uma crase, também você usa para escrever, mas saber classificar palavras é terrível. Olha aí na tela. Você sabe, por exemplo, que preocupado é uma palavra que é, na verdade, não como função sintática, mas como classe gramatical, um adjetivo. Porque preocupado revela um estado. Triste revela um estado. Satisfeito revela um estado. Então, as palavras que indicam características, estados, são adjetivos. E aí, nós vamos fazer na nossa revisão de hoje a apresentação das funções sintáticas do adjetivo. Então, lembrando, adjetivo é classe gramatical. Função sintática é o papel que o adjetivo desempenha. Então, são duas. Uma função sintática do adjetivo é uma função que se chama predicativo. Vai lá na tela. Você tem a palavra predicativo do sujeito na letra C. Mas vem cá. O adjetivo também, ele pode indicar uma função sintática chamada adjunto adnominal. Então, um adjetivo, ou ele vai ser um predicativo, ou ele vai ser o que se chama adjunto adnominal. Vai lá na tela. Das 3 que sobraram, a letra D de dado tem adjunto adnominal. Ou seja, você acertou a questão, por enquanto, se você está entre C ou D. Quem marcou A e quem marcou B, já errou a questão. Um adjetivo não pode ser complemento nominal. E um predicado verbal não pode ser complemento nominal. Bom, quando a gente fala de predicativo, olha só, o rapaz era esforçado. Observem que essa palavra esforçado é o adjetivo. E é um adjetivo que caracteriza o rapaz. Eu estou dizendo para vocês que esse papel desse adjetivo aqui, ele é o que a gente chama de predicativo. Tá? Se eu digo, por exemplo, o rapaz esforçado é meu vizinho. Ao dizer que o rapaz esforçado é meu vizinho, eu tenho o quê? O mesmo adjetivo esforçado caracterizando o mesmo rapaz. Só que agora eu estou te informando que essa palavra esforçado
é um adjunto adnominal. Então, eu estou te mostrando que ou o adjetivo se chama predicativo, ou ele se chama adjunto adnominal. E aí você vai observar o seguinte, aqui tem uma pista, adjunto, adnominal, está junto de um nome. Aqui, ó, juntinho, coladinho. Mas aqui não, entre o nome e o adjetivo tem um verbo. Então, o predicativo, ele vai ser separado do termo que ele modifica. Ao passo que o adjunto, como o nome diz, ele vai aparecer colado ao termo que modifica. Então, essa é a diferença entre predicativo e adjunto adnominal. No caso aqui, esse predicativo se chama predicativo do sujeito. Por quê, professor? É porque o sujeito da frase é um rapaz, né? Então, quando eu dou uma característica do sujeito, é predicativo do sujeito. Ué, professor, mas o rapaz esforçado também não é o sujeito? Sim, mas aqui não é predicativo, porque está colado. Vai lá na tela. Acertou a questão. Quem marcou a letra C de casa? Preocupado aí é a característica de você. Só que entre o sujeito você e o adjetivo preocupado, apareceu o verbo parece. Então, isso é um predicativo do sujeito. Vamos acrescentar aqui uma observação. Anote aí, ó. O predicativo do sujeito normalmente aparece no que a gramática chama de predicado nominal. Tem um predicado verbal, tem um predicado nominal. Tá? Eu estou falando de predicado porque apareceu isso na letra B. Olha lá, na letra B de bola apareceu o predicado verbal. Não pode ser verbal. Quando tem predicativo, o predicado é o predicado nominal. Então vem cá. Quando eu falo assim, tudo parecia tranquilo. Qual é a palavra ali que é um adjetivo? Pode voltar comigo. Qual é a palavra aqui que é adjetivo? Tranquilo. Tranquilo caracteriza o tudo. Por que isso não é adjunto adnominal? Porque não está colado no tudo. Então isso aqui é um predicativo do sujeito. Quando eu falo parecia tranquilo, isso aqui não indica ação. Quando o predicado indica uma ação, o homem corria muito, eu subi as escadas de 2 em 2 degraus, ela saiu para fazer compras, todo predicado que indica ação é um predicado verbal. Todo predicado que não indica ação é chamado de predicado nominal. Só que o predicado tem o verbo e o predicativo. O predicativo é uma parte do predicado. É só o adjetivo. Esse verbo aqui, ó, que liga o sujeito com a característica dele, é aquilo que nós já comentamos em alguma aula do nosso curso, chamado verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito com essa característica que o sujeito tem, que é chamada de predicativo do sujeito. Tá bom? Então, é isso. Falar em sujeito, na aula de amanhã, o nosso assunto vai ser sujeito. Quer dizer, nós estamos falando de análise sintática. Hoje falamos de predicativo e de adjunto adnominal. Amanhã vamos falar alguma coisa a respeito de sujeito, tá bom? Até amanhã.